A palavra de hoje se chama Prioridades na Calamidade, dado ao evento que nós estamos vivendo, singular na nossa história. Nós estamos vivendo a pior calamidade da história do Rio Grande do Sul. Nesse momento de pressão, os nossos valores são postos à prova. É no momento da calamidade que nós de fato percebemos se temos amor ao próximo ou somente a nós mesmos. É no momento da calamidade que nós percebemos se nós somos honestos mesmo na escassez ou a nossa fidelidade é colocada em jogo. É no momento da calamidade que nós de fato vemos se somos generosos naquilo que quem sabe inclusive está nos faltando ou se estávamos dando somente aquilo que nos sobrava. É no momento da calamidade que nós podemos perceber quem de fato tem compaixão com os que sofrem ou quem está escondido na sua casa, estocando muita coisa para que não tenha prejuízo apenas para si mesmo. Em meio à calamidade, as pessoas ficam perdidas em como reagir. Para muitos, os dias de calamidade são dias de desespero, dias de derrota e dias de morte. Mas para aqueles que confiam no Senhor, dias de calamidade são uma oportunidade de milagre, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de restauração. Em Provérbios 24:16, a palavra de Deus diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Por isso, se você está sofrendo algum impacto desse momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, se você tem amigos, familiares sofrendo isso, nós precisamos confiar no Senhor, porque para um justo não importa, ele pode cair 7 vezes que tornará a erguer-se, porque é o Senhor que causa vida, que causa milagres e que restaura a nossa realidade. Porém, nós precisamos ter sabedoria para enfrentar a calamidade. Se nós esgotarmos os nossos recursos, se nós ficarmos perdidos, se nós ficarmos o dia inteiro assistindo notícias, nós não vamos conseguir recuperar aquilo que está sendo perdido. No mesmo capítulo 24 de Provérbios, porém no versículo 10, tem uma frase que é muito forte, impactante da palavra de Deus e que precisa ser refletida por cada um de nós. Provérbios 24:10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É no dia da dificuldade que nós conseguimos discernir se nós estamos fracos no Senhor ou se nós estamos fortes no Senhor. É no dia da calamidade que nós podemos perceber aquelas pessoas que estão preparadas, fortalecidas para viver pela fé, para ser cheios de esperança, para reagir, para estar levantando-se como protagonistas nessa terra, fazendo coisas diferentes, se reinventando rapidamente, clamando o Senhor e fazendo algo que possa agregar e restaurar a realidade. Por isso hoje nós vamos falar sobre algumas prioridades na calamidade. Algumas coisas que nós temos que ter uma escala de valores dentro de nós nos dias em que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas a prioridade foi fugir da grande Porto Alegre, foi fugir do nosso estado. Para algumas pessoas a prioridade foi se queixar e reclamar do que qualquer pessoa estava fazendo. A prioridade para outros foi estar de alguma forma acusando as ações de alguém. Mas nós como cristãos precisamos entender quais são as prioridades que a palavra de Deus nos orienta em dias de calamidade. Na calamidade, a primeira prioridade precisa ser preservar a vida. Diga assim comigo: preservar a vida. Preservar a vida é a primeira prioridade em tempos de tragédia, em tempos de guerra, em tempos de calamidade, em tempos de destruição. A coisa mais importante que nós temos não são os nossos bens materiais, não é a nossa casa, não é o nosso carro. As coisas mais importantes que nós temos não são coisas que o dinheiro pode comprar. A coisa mais importante que nós temos é a vida. Com a vida nós podemos plantar de novo, nós podemos semear, nós podemos reconstruir, nós podemos crescer, nós podemos expressar amor, nós podemos servir uns aos outros. Então a prioridade número 1 de um cristão é se importar em preservar a vida. Na nossa cidade, nós não fomos assolados no meio dessa calamidade. Então, muitas vezes nós somos tendenciosos a pensar: já que a minha casa não foi assolada, a minha família não foi assolada, eu não vou fazer nada pelo outro que está sofrendo. Pelo contrário, como cristãos, nós precisamos nos importar em preservar a vida. A vida humana vale muito mais do que qualquer bem material, recurso financeiro, e perdoe-me se você pensa o contrário, infectado pelo progressismo
e socialismo, muito mais do que a vida de qualquer animal. Nós vemos governantes festejando o resgate de um cavalo, de um cachorro, de um gato, e não falando nada sobre pessoas que estão morrendo no meio das enchentes. Como cristãos, nós precisamos entender que a vida de um ser humano, quem quer que seja, por mais estranho que seja, vale muito mais do que a vida de milhares de animais. O Senhor nos deu vida como imagem e semelhança dele, e nós precisamos cumprir o cristianismo amando o nosso Deus com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e refletindo isso como? Amando o próximo como a nós mesmos. Então, esse conceito progressista, diabólico, de equiparar a vida de uma pessoa, a vida de uma criança, à vida de um animal, tem que sair da nossa mente e nós entendermos a preservação da vida. No primeiro momento, nós precisamos canalizar todas as forças, todos os recursos, para a preservação e manutenção da vida das vítimas da calamidade. Logicamente, depois da vida das vítimas da calamidade, se puder, nós vamos salvar os animais, se puder, nós vamos salvar residências, se puder, nós vamos salvar automóveis, se puder, nós vamos salvar empresas, se puder, nós vamos salvar as outras coisas, mas a prioridade número 1 é preservar a vida. Muitas pessoas simplesmente se esconderam ou fugiram nesses dias, mas essa é a hora de lutarmos juntos pelo nosso povo. Nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo bravo, nós somos um povo que tem propósito, e esse é o momento de nós resgatarmos a nossa origem e casarmos a restauração do nosso Estado. Segunda grande prioridade que um cristão precisa ter no momento de calamidade, diga assim comigo: buscar a Deus. Buscar a Deus. Muito me entristece ver algumas dos nossos eventos, das programações, das reuniões como igreja, de lugar como nós que nós estamos vivendo, que está completamente acessível, as pessoas simplesmente se fecham nas suas vidas e deixam de se reunir para buscar a Deus. Pelo contrário, é no dia da dificuldade que nós precisamos nos reunir, nos conectar, encorajar uns aos outros e buscar a Deus. É em tempos de calamidade que nós precisamos priorizar a busca ao nosso Senhor. É comum pessoas se desconectarem da igreja, infelizmente, quando surge alguma crise, abstendo-se da realidade e da comunidade, do uns aos outros, do servir ao próximo. Mas, pelo contrário, nós como cristãos apostólicos e bíblicos, nós precisamos buscar a Deus em meio à calamidade. Salmos capítulo 46, se você quiser abrir comigo do ladinho de Provérbios, Salmo capítulo 46, nós aprendemos que é na calamidade que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O apóstolo Paulo nos ensina: quando somos fracos, então é que somos fortes. O apóstolo Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece, mas quando ele diz isso, ele não está falando de uma vida luxuosa e confortável somente. Ele diz: eu posso estar vestido, eu posso estar nu, eu posso estar satisfeito, eu posso estar com fome, eu posso estar confortável, eu posso estar sendo perseguido, tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Salmo 46:1, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Leia comigo, diga comigo assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quando nós confiamos no Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, além de preservar a vida, a grande prioridade dos cristãos nesse momento é orar mais, é adorar mais, é clamar mais a Deus, é estender a mão para concordar em oração, é estar vivendo igreja, ligando nos céus e na terra, trazendo o reino dos céus à nossa realidade. Você crê nisso? Amém? Nós estamos aqui porque cremos nisso. Nós não estamos aqui passeando num culto, nós não estamos aqui de férias no domingo à noite na igreja fazendo uma coisa legal. Nós estamos aqui sendo igreja, buscando o Senhor, estabelecendo milagres, clamando a intervenção de Deus na nossa realidade. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, ouvir, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A nossa terra precisa de cura. A nossa terra precisa de ordem, a nossa terra precisa que as coisas vão para o seu lugar, a nossa terra precisa de bênção, a nossa terra precisa ser livre do sofrimento. Nesses dias que eu estava distante, muitas vezes eu chorei diante do Senhor, clamando pelo nosso estado. O quanto você tem se importado, o quanto tem doído em você, as vidas que estão se perdendo, as famílias que estão desabrigadas, as cidades que foram destruídas, a nossa realidade. Não espere doer no teu bolso, não espere causar desemprego na tua casa, para que você venha clamar a Deus para que Ele cure a nossa terra. Nós estamos vivendo dias em que talvez os efeitos dessa calamidade vão ser em cascata, talvez nós teremos uma crise no país inteiro. Rio Grande do Sul é celeiro de produção de grãos, é celeiro de produção de hortaliças, é celeiro de produção de vinho, é celeiro de produção de uma série de coisas. As coisas no mercado estão inflacionando, nós precisamos clamar a Deus por uma intervenção. Nós estamos no ano da intervenção divina e nada mais apropriado para uma intervenção divina do que uma grande tempestade. Precisamos clamar e crer, essa deve ser a nossa prioridade. Terceira prioridade que está ao nosso alcance como cristãos, na esfera de ação de cada um, nos recursos de cada um, como lhe for possível na sua realidade. Diga assim comigo: prover aos necessitados. Quando nós entendemos que nós temos um chamado de prover aos necessitados, nós vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós estamos numa posição privilegiada demais aqui na nossa cidade, sendo que as famílias conectadas à família da fé estão podendo ter acesso a estar juntos, a estar debaixo do mesmo teto, a estar produzindo riqueza por meio da sua família, e agora nós somos chamados à bênção de dar, a bênção de prover aqueles que estão em necessidade, agradecidos por nós não estarmos vivendo essa calamidade. Hoje nós tivemos um almoço em família, nós estávamos falando quantas pessoas nesse dia não têm a mesa da sua casa, não têm o teto da sua casa, não têm os seus parentes próximos, quantos morreram os seus parentes e agora no dia das mães estão sozinhos. Nós precisamos estender a mão e prover aos necessitados. A assistência aos necessitados é uma prioridade crucial nesse momento. Em Romanos capítulo 12, se você quiser abrir comigo, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 13, nós temos uma orientação da palavra de Deus, que muitas vezes nós, nesses dias de dificuldade, de calamidade, não temos ainda um coração bem convertido, não temos ainda uma intenção bem alinhada à palavra de Deus, e nós temos a tendência a sermos egoístas. Tem pessoas em abrigos que estão brigando de soco, de faca, que estão levando o nome da sua facção em jogo quando estão recebendo teto de alguém. Tem pessoas em abrigos que estão abusando sexualmente de crianças, que estão se masturbando na frente dos outros, que estão tendo relações sexuais explícitas na frente dos outros e que não estão se importando com o seu próximo. Quem precisa fazer a diferença nesse momento? A igreja do Senhor. São os cristãos que precisam se levantar, precisam ter voz e precisam transformar essa realidade. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Se você tem algum familiar que está desabrigado, não fique contente se ele está num abrigo da prefeitura, abra as portas da sua casa. Se você tem alguém que você de fato conhece, algum irmão em Cristo próximo, abra as portas. Nós abrimos aqui as portas da igreja, porém como estamos distantes, as pessoas que moram, especialmente na cidade de Canoas, nos disseram: olha, nós estaríamos melhor lá, mas preferimos ficar aqui para estarmos de olho nas nossas coisas, porque as pessoas estão inclusive roubando as casas que estão inundadas. Lá em Lajeado, em Estrela, nos testemunharam. Eu tive que entrar com água na minha casa, com 1,80 m de água ainda na minha casa para salvar, porque no vizinho, na noite anterior, já tinha sido roubado as coisas que dava para salvar. Então nós estamos vivendo dias difíceis, mas quem sabe você pode ser hospitaleiro, você pode estender a mão, você pode enviar um recurso financeiro, você pode contribuir através da igreja. Quem sabe você consegue fazer isso nesse momento por não estar assolado, por não estar desabrigado, por estar empregado, por ter algum tipo de recurso na tua realidade.
Nós entendemos que biblicamente existe uma ordem de prioridades para essa assistência social, e essa ordem de prioridades bíblica é bênção de Deus para a sociedade. Vou te dar um exemplo: existe um abrigo aqui na região rural de Viamão que está abrigando 112 pessoas, e essas pessoas não estão nas melhores condições, estão muito melhores do que antes, quando estavam num outro abrigo público que estava com situação degradante, mas não estão, porque estão no meio de estranhos, estão num ambiente vulnerável, estão dormindo juntos e num ambiente de 112 pessoas, na ociosidade, sem ter como resolver alguma coisa. E ontem foi motivo de grande alegria quando conseguiram deslocar 11 dessas pessoas para uns familiares que eles têm, que moram lá na praia e que agora estão acolhendo eles. Então eles vão estar mais perto, eles vão estar mais seguros, eles vão poder restaurar um pouco mais rápido a sua realidade. Da mesma forma, nós, como cristãos, temos que entender que, em primeiro lugar, nós temos que atender a nossa família natural e a nossa família espiritual. Como cristãos, não é só lá na placa que diz que nós somos família da fé. Deus nos chama a considerar uns aos outros como parte da mesma família. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então nós temos esse princípio da palavra de Deus, que aqueles que são próximos a nós precisam ter a nossa atenção. Por isso, mesmo que existem muitas e muitas pessoas precisando de ajuda nesse momento, nós temos priorizado famílias da igreja que estejam em necessidade financeira, familiares de familiares da igreja, igrejas que nós conhecemos, abrigos próximos, pessoas que nós sabemos que está chegando, que existe a real necessidade, que está sendo destinado corretamente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diga assim comigo: façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava escrevendo para uma igreja que iria surgir lá no século, muito tempo depois do ano 2000, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele está chamando qualquer pessoa da igreja do Senhor Jesus de família da fé. Casualmente, esse versículo inspira o nome da nossa igreja, Família da Fé. Mas todos os irmãos em Cristo fazem parte, biblicamente, da família da fé. Por isso, nós precisamos fazer o bem a todos, mas sem deixar sofrendo aqueles que fazem parte da nossa família natural ou da nossa família espiritual. E em quarto lugar, deixa eu te dizer o que eu entendo como a quarta grande prioridade para um cristão nesse momento: trabalhe arduamente. Diga aí para quem está do teu lado: trabalhe arduamente. Trabalhe mais do que antes. Trabalhe muito nesse tempo agora. Trabalhe arduamente. Economize tudo que você puder e doe tudo que você puder. Mas se você apenas doar sem economizar, vai te faltar. Se você apenas doar sem trabalhar, vai te faltar. Então trabalhe arduamente para que você possa ser generoso de todas as formas. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, para nós entendermos esse princípio bíblico. Diante dessa catástrofe, muitas pessoas estão se sentindo mal em retomar um trabalho que, entre aspas, não seja essencial. Pessoal, eu tenho visto gente que está com o seu ambiente de trabalho disponível para ser continuado e está trabalhando em algum abrigo como voluntário. Essa atitude é louvável, é positiva, é muito boa, eu admiro demais, mas eu me preocupo com o desemprego das pessoas que estão ao redor, eu me preocupo com o sustento dessas famílias. Então, o que nós estamos percebendo no nosso estado? Existem muitas pessoas que não estão envolvidas nesses dias de calamidade. Nós temos muitas pessoas que poderiam estar se voluntariando e que não estão tendo atividades diretas de trabalho. Então, estimule o voluntariado daqueles que podem nesse momento. E você que pode trabalhar, trabalhe arduamente, se voluntarie nas horas que te sobra ao longo do dia, porque é o trabalho que vai causar provisão para nós restaurarmos o nosso estado e para que a nossa família não seja a próxima que estará em necessidade. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quem recebe essa promessa aí? Uau! Vocês serão enriquecidos de todas as formas, só que não tem ponto final aí, tem uma vírgula.
Então a gente tem que receber a promessa inteira. Ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Agora eu quero ser enriquecido, eu quero. Para quê? Para ser generoso. A riqueza que Deus nos confia, ela precisa servir de suporte à nossa sociedade, à nossa cidade, àqueles que estão perto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, por que por nosso intermédio? Porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta aos coríntios. E o pessoal que vivia em Corinto não estava em necessidade naquele momento. O apóstolo Paulo, como líder da igreja, ele fazia a ponte à igreja da Macedônia, que estava em necessidade. Então ele estava dizendo, mesmo que vocês não estão em necessidade, vocês sendo generosos por nosso intermédio, estão abençoando aqueles que estão em necessidade. Então, por isso, se você quiser se envolver a pessoas que estejam em contato direto contigo para ajudar nesse momento, faça isso. Se você não tem essas pessoas diretamente, ajude através do trabalho que a igreja está fazendo, abençoando tantas cidades e famílias. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Nós precisamos entender que nesse momento de calamidade, Deus nos chama a viver prioridades. Prioridade número 1, vamos dizer que porventura aconteça uma nova inundação, como está previsto para os próximos dias. Talvez o nível do rio Guaíba vai subir 15 centímetros a mais do que já subiu nos últimos dias, agora daqui a alguns dias. Talvez novas casas serão inundadas, novos lugares serão inundados. Tudo são possibilidades que os hidrólogos têm estudado. Se isso acontecer e estiver ao nosso alcance, qual deve ser a prioridade número 1? Mas eu estou trabalhando porque o pastor disse. Não, essa é a prioridade número 4. Qual é a prioridade número 1? Preservar a vida. Então eu paro o que eu estou fazendo para salvar quem esteja ao meu redor. Segundo lugar, eu vou salvar coisas, ou animais, ou empresas, ou equipamentos que estejam ao meu redor. Mas em primeiro lugar, a vida humana. Em segundo lugar, eu vou estar buscando a Deus. E quando eu busco a Deus, eu levo às pessoas que estão em necessidade também o Evangelho. Nós estamos numa oportunidade muito grande de avivamento no nosso estado. Nós estamos numa oportunidade muito grande de evangelismo. Você está diante de uma grande oportunidade de falar com pessoas que talvez não estejam com as suas casas inundadas, ou sim, e que possam estar suscetíveis ao evangelho. É o momento de você convidar, evangelizar pessoas, levar o amor de Deus, pregar a palavra, orar por alguém no meio da rua, no ônibus, no trabalho, aonde você estiver. Leve a presença de Deus que você tem buscado. Você é a luz do mundo e sal nessa terra. Em dias de calamidade, as pessoas se voltam mais para o Senhor. Aproveite essa oportunidade. Em terceiro lugar, nós temos a prioridade de prover aos necessitados. Se nós temos aquilo que nos é suficiente, pegue aquilo que é mais do que suficiente e compartilhe com aqueles que estão em necessidade. Porque nós não estamos falando de uma situação, de um bairro como o Senhor Jesus disse, os pobres sempre estarão no meio do povo, da sociedade, das nações. Sempre teremos pessoas que estão em alguma necessidade. No nosso sistema governamental, existem muitas formas de auxílio a essas pessoas que estão em necessidade, que estão abrigadas, que estão com a sua residência, que têm os seus auxílios, os seus recursos financeiros, e por causa disso, nós entendemos que essas pessoas muitas vezes estão sendo providas, no mínimo, para sobreviver. Agora, nesse momento, no Rio Grande do Sul, são centenas de milhares de pessoas que estão em necessidade, e o governo não tem recurso suficiente para isso. É momento de nós abraçarmos essa causa e nós estarmos provendo aos necessitados. E em quarto lugar, qual deve ser a nossa prioridade? Trabalhar arduamente para que na nossa casa não chegue a essa crise e para que nós possamos servir aos outros com os nossos recursos, com as nossas finanças, com o nosso serviço, com as nossas habilidades, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Pessoal, solidariedade é muito lindo. O que está acontecendo no Brasil é muito lindo. Nós viajamos de São Paulo para Curitiba de ônibus e várias pessoas nos perguntando do estado, tem gente que está em contato comigo até hoje, querendo mandar doações. Tudo isso é muito bonito e muito louvável. E é extremamente apropriado para que o Senhor seja conhecido nesse momento da nossa sociedade. Porém, às vezes, a solidariedade é só até o ponto que não me custe nada. É muito fácil eu ter 10 pares de sapato e dar um. É muito fácil eu ter 10 cobertores e dar um. É muito fácil eu ter 100 mil reais no banco e dar 500 reais.
Agora, o difícil é quando, de fato, o fruto do meu trabalho eu transformo em generosidade para aquele que está precisando e que, às vezes, inclusive, eu nem conheço muito bem. E esse é um chamado que o Senhor nos faz neste tempo, para que nós venhamos estar preservando a vida daqueles que estão sofrendo, para que nós venhamos estar oportunizando que a palavra de Deus alcance, provendo as suas necessidades, e estivermos também sendo supridos por Deus com a semente que Ele nos tem entregue. Eu termino hoje com o ditado do grande avivalista John Wesley. John Wesley se converteu quando, no dia de uma tempestade em alto mar, ele estava com medo de morrer, sendo cristão, e encontrou um grupo de cristãos que louvava a Deus e clamava por uma intervenção com alegria no seu coração. Aqueles cristãos moráveis contagiaram o coração de Wesley e mudaram para sempre os rumos do seu ministério. Dali para frente, ele criou um ditado com todos os lugares que ele chegava, ele ensinava a cada um dos seus discípulos, e ele dizia assim: ganhe tudo o que você puder, economize tudo o que você puder, e doe tudo o que você puder. Ganhe tudo o que você puder, trabalhando, semeando, gerando riqueza. Economize tudo o que você puder, sem desperdiçar, sem estar, de fato, desinteressado na necessidade alheia, para que você possa doar tudo o que você puder. E em nome de Jesus, o Senhor prosperará os teus caminhos, através da tua abnegação, da tua oração, da tua intercessão, da tua mão de obra, da tua generosidade. É momento de nós lutarmos juntos, para que o nosso Rio Grande seja restaurado. E em nome de Jesus, como igreja, nós fazemos parte disso. Graças a Deus, o Senhor nos colocou num lugar que geograficamente não sofreu por essas inundações. Agora imagine, se tivesse passado um tornado só na cidade de Viamão, e todos os nossos bairros estivessem destruídos, você tivesse perdido, pessoas da tua família tivessem morrido, a tua casa estivesse completamente destruída, o teu carro teria virado nada, o seguro diz que não vai pagar nada porque é uma calamidade, você agora não tem nada, você inclusive tem dívidas de coisas que você estava vivendo tempo atrás, e precisa da ajuda das outras cidades, e o pessoal diz assim: não, cada um com seus problemas. Imagine que existem pessoas nessa situação, uma enchente, um rio, algo aconteceu, transbordou, causou prejuízo, destruição, e hoje Deus nos levanta para ser um farol nesse estado. Assim como várias cidades que estão podendo viver, nós precisamos juntos restaurar a vida, a dignidade e a prosperidade do povo gaúcho. Deus pode contar contigo ou não? Vamos juntos nessa empreitada, um dia de cada vez, uma prioridade de cada vez. Vai demorar bastante tempo para o nosso estado voltar a ser o que era. Eu visitei a cidade de Estrela junto com a pastora Fabiana, a pastora Camila, agora, quinta-feira de manhã. Fiz um filme, inclusive, um videozinho de uma praça de Estrela que estava devastada pelas águas. Sabe o que eu vi agora antes de vir para o culto? As águas voltaram a subir naquela praça que eu filmei. Então estamos vivendo dias muito difíceis. Vamos clamar, mas vamos agir. O Senhor conta conosco e a sua igreja fará a diferença nesse momento. Em nome de Jesus.